Obrigada por terem vindo, por estarem cá. Eu ia tentar dizer duas ou três coisas. Porque é que estamos aqui a falar de cidades e que hão de rimar com felicidade, que é o que nós queremos. E depois já vos apresento, já passo a palavra, vemos isto tudo com alguma ordem. Desculpa, estivemos aqui a organizar-nos entre nós, porque foi a primeira vez que estivemos juntos nesta composição. Então, eu não preciso vos dizer que a habitação é a crise das crises neste momento. Ou seja, é a crise de que toda a gente me fala, quando ando na rua, eu tenho feito a campanha a andar da rua, falo com toda a gente que quer falar comigo, conhecem-me, e não há ninguém que não me venha falar da habitação. Há quem mora a família inteira num quarto, mães com os filhos num quarto, que só têm um quarto. Temos famílias de várias gerações todas na mesma casa, e não é porque querem, é porque tem de ser. Temos muitas casas lotadas em Portugal. Temos muita gente que adia projetos de vida porque não tem uma casa. Há gente que gostaria de ter uma família, há gente que se vê obrigada a ter o quarto de estudante para sempre. Há gente que partilha casa aos 40 anos com pessoas que não conhece, como se ainda estivesse na universidade e nunca mais. Num trabalho que fiz sobre as questões da habitação, lembro-me de alguém dizer uma vez: eu nunca consigo chegar a casa e ter uma sala que seja minha, onde eu me possa sentar e ligar na televisão a ver o que eu queira. O facto de nunca haver uma casa a que possamos chamar nossa, um espaço que seja nosso, e isto é uma crise dura na vida das pessoas, é a principal forma de empobrecimento em Portugal, pagar uma casa. É um atentado à autonomia das pessoas e é um problema gigantesco até de saúde mental, de relações, de ter vidas afetivas que sejam preenchidas e as pessoas se possam realizar. E por isso é a crise das crises na vida de cada pessoa e de cada família. Mas também é na vida do país, porque não há dia nenhum, quando eu vou a uma escola e pergunto se faltam professores ou outros funcionários, ou quando estamos num centro de saúde a discutir se há médicos ou não, não há dia nenhum em que não haja um responsável de um serviço público que me diga que não consegue ter gente porque a habitação é cara. E, portanto, nós sabemos que faltam professores porque as casas são caras. Faltam médicos também em algumas zonas porque as casas são caras. Ou seja, a habitação passa a ser também uma crise dos serviços públicos, do funcionamento do Estado. Porque mesmo os salários do Estado, mesmo os salários dos quadros mais qualificados do Estado, não pagam uma casa onde eles são precisos tantas vezes. E é uma crise de toda a economia. Aqui no Porto sabemos bem, não é? Todo o pequeno comércio que fechou, todas as coisas que vão desaparecendo, os projetos culturais que não podem continuar, tantas coisas que fazem a economia da comunidade, que fazem o que nós somos e que vão fechando porque pura e simplesmente as rendas são impossíveis, as casas não custam demais. Bem, e depois também estamos aqui em janeiro, sabemos bem como as casas em Portugal muitas são tão frias e se não há dinheiro para a renda ainda é mais difícil aquecê-las muitas vezes e portanto é mesmo uma crise que vai para tudo. E esta crise, que é a crise de todas, é também uma crise e é por isso que hoje nós quando falamos de cidades não vamos falar só de habitação, vamos falar de comunidade. Porque a crise da habitação é também uma crise de comunidade. As pessoas têm que viver cada vez mais longe do sítio onde moram. Há cada vez mais sítios das cidades onde não vive ninguém, ou onde só ficaram algumas pessoas sozinhas, isoladas, ou no meio de casas vazias, ou no meio de casas onde vão girando turistas, ou no meio daqueles hotéis que surgem a cada 5 dias um novo em Portugal. E, portanto, enfim, é um problema das comunidades. As pessoas cada vez mais segregadas, cada vez mais longe de tudo. E isso é um problema também do tempo das pessoas, não há tempo para nada. Se a habitação é cada vez mais longe, as pessoas passam a vida entre trabalhar e o trânsito. Não têm um sítio, não têm tempo para si, não têm tempo para passear, não há bairros onde passear, o espaço público vai ficando vazio porque não é um espaço público de vizinhos. Às vezes é um espaço público que parece quase um cenário de uma Disneylândia e nós aqui no Porto sentimos isso tantas vezes. Não é um espaço público que possa ser vivido por uma comunidade que lhe pertence. É também, este tema aparece também na campanha porque é realmente Portugal, se a crise da habitação há um pouco por toda a Europa, Portugal bate recordes. E eu acho que nós não nos temos que orgulhar de todos os recordes. E este não é seguramente um recorde de que nos devamos orgulhar. A habitação está a bater preços recorde sempre. A OCDE já veio dizer que Portugal deve ter medidas para controlar os preços da habitação.
A Comissão Europeia, esses terríveis esquerdistas, já vieram dizer que é preciso limitar o alojamento local e outras medidas para controlar os preços da habitação em países como Portugal. Mas a verdade é que o Eurostat, no final da semana passada, veio dizer que, mais uma vez, Portugal é o segundo país onde as casas mais aumentam, mas reparem, se nós estamos sempre no topo, quer dizer que temos mesmo casas com preços que mais ninguém pode pagar, ou seja, continuamos no topo da onda da crise da habitação e dos preços da habitação. E então o que é que acontece face a isto? O Governo, com os partidos da direita, acabou de aprovar na sexta-feira passada, na Generalidade, um pacote de habitação que tem esta medida que eu tenho a certeza que vos vai comover a todos, que é que as rendas até 2.300 euros, os senhorios têm um benefício fiscal. Porque os pobres senhorios que cobram 2.300 euros de renda precisam de um benefício fiscal por terem esta renda tão moderada. Mas a mim, aliás, o que mais me impressionou no debate foi que, quando questionado sobre se acha bem 2.300 euros, uma renda moderada, perguntam ao Ministro das Finanças, e o Ministro das Finanças explica, mas não é só os 2.300, as mais baixas também. E por que valor é que vocês acham que o Ministro das Finanças começa a definir o que é uma renda baixa? 1.000 euros. E, portanto, o Ministro das Finanças acha que já é uma renda muito baixa, que haja renda de 1.000 euros. E temos este governo absolutamente irresponsável a explicar ao país que os pobres coitados que cobram 1.000 euros de renda, enfim, renda tão pobrezinha, devem ter um benefício fiscal, mas não são só eles. Também os que cobram 1.200, 1.500, 1.700, 2.000, 2.300 euros, tudo rendas tão baixas em Portugal que é preciso o Governo dar-lhes uma borla fiscal. E entendamos, uma borla fiscal quer dizer que sai do orçamento do Estado, o que se perdoa, que alguém não paga impostos, para que possam cobrar essas rendas. Quem recebe salários que não são capazes de pagar essa renda, enfim, vai passar a pagar com o seu esforço fiscal a borla fiscal dada aos senhorios, que cobram até 2.300 euros daquilo a que o Governo acha que é uma renda moderada. Eu acho que isto é uma questão de regime. Vão-me dizer, bem, isto não tem nada a ver com a Presidência da República, porque uma Presidente não legisla nem governa. E é verdade que uma Presidente não legisla nem governa. Mas a crise da habitação é uma crise do regime democrático. E o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa diz claramente que toda a gente tem direito a uma habitação adequada. E, portanto, este é mesmo um momento em que uma Presidente da República tem de atuar. E é por isso que eu vos garanto que, quando o pacote da habitação do Governo chegar à Secretária de Presidência da República para assinar, seja eu Presidente da República e serei o travão de emergência. 2.300 euros não é uma renda moderada, nós precisamos é de políticas a sério para baixar o preço da habitação. E é também que nesta reta final de campanha vos digo, lembrando até o que dizia ontem Isabel Moreira, é bom não emprestar o voto e é bom votar em quem garante que será o travão de emergência aos preços da habitação, porque precisamos de falar do que é concreto do nosso país e ter força sobre as causas que mais nos dizem, e seguramente votar pela habitação é um dos melhores argumentos que eu conheço para que haja voto, e eu aqui estarei para ele. Neste laboratório, neste laboratório de hoje, ou seja, neste nosso encontro em que trocamos boas ideias, com gente que conhece boas ideias, porque as pratica, porque as estuda, porque está, nós vamos falar, portanto, desta ideia de habitação e de cidades como comunidade, porque isso é o mais importante. E eu queria dizer-vos, queria partilhar convosco um pensamento que não me sai da cabeça nestes dias. A crise da habitação, que neste momento é uma crise mundial, global, que nos atravessa a todos, não é só em Portugal, é talvez dos sítios da maior crueldade, onde é explícita a maior crueldade desta economia da superdesigualdade. Esta economia da superdesigualdade que torna a vida cada vez mais impossível para quem trabalha, para quem vive do seu trabalho, para a esmagadora maioria da população. Esta economia da superdesigualdade em que há 8 homens no mundo que ganham mais, que têm mais do que 3.000 milhões de pessoas.
E esta economia da desigualdade alimenta-se de dividir as pessoas. Porque numa democracia, quando as pessoas estão juntas, as pessoas não aceitam esta desigualdade, não aceitam, lutam contra ela. E em Portugal nós já começamos a ter sintomas a mais de quem acha que nos pode dividir para manter as crises e para aprofundar a desigualdade. O Parlamento Português aprovou, não há muito tempo, uma legislação para tentar penalizar as casas em que há muitos imigrantes a viver na mesma casa. E eu pergunto-me, quando há muitos portugueses a viver na mesma casa? O problema é das pessoas que são obrigadas a viver muitas na mesma casa, ou o problema é de não haver casas que as pessoas possam pagar, ou os salários serem tão baixos quando comparados com as casas? Mas é esta divisão, não é? O problema é dos outros. E a política do ódio destrói as comunidades e é mesmo muito perigosa. E eu acho que nós está no tempo de termos todos uma conversa sobre isso. O que aconteceu em Minneapolis agora, com o assassinato de uma mulher que não fez nada a não ser uma cidadã exemplar do seu país, acho que é um sinal de alarme do que quer dizer a política do ódio. Porque a política do ódio dizia que quando se segrega, quando se divide, quando se atira a matar, é pela cor da pele, ou é pelo país onde se nasceu, é por ser-se de fora. E agora não há cor de pele, não há país onde nasceu, não há nada que possa justificar a violência. Não que alguma destas coisas fosse justificável, mas o que digo é, se alguém achou que isto parava em algum sítio, que veja que a política do ódio não para em sítio nenhum. Quando nós começamos a dizer que temos critérios diferentes para a habitação, ou seja, onde for, e eles estão justificados na cor da pele, ou na origem, no nascimento, onde for, não acaba. Não acaba. Acaba sempre a disparar sobre cada um e cada uma de nós. E é por isso que nestes dias tão trágicos, também é bom percebermos que a esperança está em quem, mesmo com toda a violência, sai aos milhões para a rua. E isso é muita força. Isso é a força da comunidade. Isso é quem não desiste da ideia de comunidade. E eu acho que nós devemos celebrar esta força contra a violência, esta solidariedade contra o terror, porque precisamos de chamar terror ao terror, fascismo ao fascismo e saber onde estão as suas sementes e que elas são perigosas em todos os sítios do mundo. Também aqui são perigosas e também por isso é que estas eleições presidenciais são sobre a coragem de defender a ideia de comunidade onde cabemos todas e todos. E agora como combinámos, eu vou deixá-los apresentar, mas temos aqui uma socióloga que tem estudado estas coisas, 2 arquitetos, um mais sobre habitação, outro mais sobre o espaço público, já verão o que fazem. E temos a Clara Não, que é ilustradora e que está aqui a ilustrar a nossa conversa, porque também é todas estas formas que as nossas ideias fluem melhor. E os laboratórios são mesmo para nós pensarmos no que... reforçarmos. Nós não queremos só reforçar as ideias que temos, nós queremos criar ideias novas. Eu acho que é mesmo essa a função. Precisamos de ideias novas e debatê-las de outras formas, é também assim que as criamos. Eu vou passar a palavra à Lígia, que se vai apresentar, pode ser? E explicar aquilo que estuda. Está ligado? Tens que ver o verde. Sim, conseguem-me ouvir. Olá, boa tarde. Antes de mais... levanto-me, ok. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer pelo convite e dizer que é uma honra para mim estar aqui neste apoio público à candidatura da Catarina Martins, que eu considero que é a pessoa mais capaz para desempenhar o papel de Presidente da República, que tem coragem política para dizer aquilo que é necessário dizer nos dias de hoje, e que tem mostrado, que tem experiência, que tem mostrado que está ao lado de todos os portugueses e todas as portuguesas. Eu queria pegar aqui em algumas notas que trouxe para não me perder. O convite foi para falar um pouco sobre a minha experiência na sociologia urbana, alguns trabalhos que tenho feito neste domínio das cidades. Um deles tem sido a presença, o espaço físico e simbólico que as mulheres, que as minorias étnicas ocupam nas cidades, e que também foi um tema que aqui a Catarina também trouxe, que
qual o espaço físico e simbólico que as minorias étnicas, as pessoas racializadas, as mulheres têm ocupado e ocupam, e, portanto, pensar aqui a cidade como algo que deveria ser de todos. Em teoria, as cidades são de todos, mas nós sabemos que não é. Pela experiência urbana, as cidades não são de todos, e temos que pensar em modos de superar precisamente este território de disputa que as cidades constituem hoje em dia, e, do meu ponto de vista, não podemos pensar numa transformação social das cidades para olhar para todos os problemas, alguns que a Catarina já mencionou, outros que os colegas aqui também vão falar, apenas de um ponto de vista técnico, burocrático. Temos que pensar realmente em processos coletivos e efetivos em que todos possam participar, e a participação em si mesma é também um processo complexo que exige diferentes trabalhos, digamos assim. Precisamos de cultura, precisamos de arte, também como a Catarina já tem referido várias vezes ao longo da sua campanha, precisamos de escuta ativa, precisamos de mapear ausências nas cidades, isso é também crucial neste momento, e precisamos de coragem política para transformar as cidades e realmente mudar a vida das pessoas. Eu trago aqui algumas ideias, assim, de uma forma muito curta, e acho que até o mais interessante é construirmos novas ideias através do diálogo aqui nesta conversa. Em primeiro lugar, acho que é importante dizer que precisamos de conhecer os problemas aprofundadamente e de um modo detalhado, rigoroso, e para isso temos as ciências sociais e humanas, temos as artes. No domínio das artes, por exemplo, e da arte participativa, temos no Porto, em Lisboa, vários exemplos, bons exemplos, de artistas também que têm desenvolvido processos de conhecimento sobre o que se passa nas nossas cidades. Portanto, nós temos todas estas ferramentas ao nosso dispor para conhecer aquilo que está a acontecer e podermos também monitorizar os problemas, não é? Acima de tudo, dizer que há um conhecimento que é válido, que é sistemático, que é produzido nas ciências sociais e humanas, nas artes, em vários campos do conhecimento, que devemos mobilizar para resolver os problemas das pessoas nas cidades. Um segundo ponto que me parece importante tem a ver com uma política de mobilidade e de segurança. Não significa o mesmo para todos andar no espaço da cidade. E aqui o Frederico também falará dos espaços públicos, mas de facto ser mulher e andar em cidades à noite, por exemplo, é muito diferente de ser um homem, não é? Portanto, cidades iluminadas, uma política de vigilância, de segurança, que tenha em conta diferentes vulnerabilidades de diferentes grupos, diversos grupos e minorias. Os nossos corpos são vigiados e são punidos e são até revistados de acordo com o grupo a que pertencemos, não é? Sabemos muito bem do que tem acontecido com a segurança pública em Portugal, em Lisboa, em Formoso, por exemplo, temos vários exemplos. E também aquilo que a Catarina já aqui mencionou, que é um caminho pelo qual nós não queremos ir, não é? Que é olhar para a segurança como algo que é seletivo e, portanto, como algo que é uma perseguição seletiva de determinadas pessoas, determinados atores e determinados grupos. Isso não pode, de facto, acontecer e por isso é que temos que construir comunidade e pensar as questões da segurança olhando também para as minorias e para aqueles que estão menos representados. Uma outra ideia tem a ver com o urbanismo para o cotidiano, o urbanismo de cotidiano, se quiserem, que coloca a vida das pessoas e os cuidados no centro, não é? Desta política de urbanismo, ou seja, pensarmos em pessoas que fazem trajetos na cidade que estão encadeados e, portanto, que têm que deixar os filhos na escola, a seguir ir para o trabalho, passar na farmácia, ir à associação, etc. E, portanto, ter aqui uma política de mobilidade e também um desenho do espaço público que permita uma mobilidade, que facilita essa mobilidade, não é? Portanto, espaços em que os carrinhos de bebê possam circular livremente, cadeiras de rodas, etc. Portanto, toda esta dinâmica de desenho do espaço público e olhar para a proximidade, para a escala local, ou seja, os serviços têm que estar próximos das pessoas. Eu julgo que a Catarina também referiu um pouco a esta ideia de termos... E sabemos que há o modelo da cidade dos 15 minutos, que também é questionável, nem todos os países, nem todos os contextos geográficos têm os mesmos recursos para implementar o modelo da cidade dos 15 minutos, mas podemos tê-lo como referência para tornar mais próximo
ou mais próxima à nossa vida, aos diferentes serviços que nós precisamos de usar no nosso dia-a-dia. E, portanto, este urbanismo do cotidiano, com a vida e os cuidados no centro, parece-me também fundamental. A habitação, sem dúvida que eu vou deixar para o colega este tema da habitação, mas queria apenas dizer, para além do que a Catarina já disse, que a habitação é a grave crise que temos atualmente, a pensar que estas minorias também têm um acesso diferenciado e têm uma discriminação, por exemplo, no acesso ao arrendamento, ao crédito, a pessoas que pertencem a minorias étnicas e, portanto, também combater essas formas de exclusão no acesso à habitação. Para além do problema geral que temos na habitação, temos também um acesso muito restrito por parte destas minorias e isso é preciso também olhar com atenção. E promover uma participação real, não apenas uma consulta para inglês ver, como se costuma dizer, não é? A Nancy Fraser fala-nos da importância de nós fazermos uma redistribuição económica, também do relevo de nós reconhecermos culturalmente as minorias, mas ao mesmo tempo da importância de promovermos uma participação real. E essa participação tem custos diferentes para as pessoas, portanto, temos que pensar em como é que podemos compensar esses custos da participação. Por exemplo, para mulheres que têm mais do que um trabalho, que cuidam dos filhos, que cuidam de idosos, etc. Como é que elas têm as mesmas oportunidades de participação à escala local, nas discussões, nas assembleias, se não têm qualquer tipo de compensação também por essa participação. Portanto, pensar um pouco em como implementar uma verdadeira participação e não apenas usar a palavra porque fica bem, por assim dizer. Uma outra ideia tem a ver com a cultura, com o património, ou seja, olhar para a arte não como uma decoração, não é como algo que fica bem, mas a cultura e a arte têm, e as artes têm, deveriam estar no centro da política urbana. E pensar, por exemplo, na questão simbólica das cidades, não é? A cidade também é dita, é nomeada, não é? E, por exemplo, promover uma toponímia mais justa de quem é nomeado nas ruas, nos espaços públicos. A partir das artes e da cultura há vários processos e projetos participativos que são implementados que poderiam ser usados para realmente promover essa toponímia mais justa nos espaços urbanos. Portanto, a arte não é uma decoração e deve ser uma ferramenta levada a sério nesta intervenção. Por fim, não quero exceder muito o meu tempo, se calhar estou já a falar demais, dizer que é preciso desenhar espaços de encontro, e que o Frederico com certeza irá aprofundar, mas nós já sabemos como todas estas minorias são excluídas dos espaços públicos, mas são também aqueles que menos têm, que podem também participar em determinados espaços devido, por exemplo, ao custo que implica frequentar esses espaços. Portanto, um acesso à cidade sem consumo. Não é? Haver espaços que realmente sejam livres, parques, transportes públicos gratuitos, que permitam, entre outros, não é? Que permitam, e aqui acho que o Frederico poderá aprofundar, que permitam uma participação mais ampla também das minorias e que não sejam penalizadas ainda mais para além de serem penalizadas no espaço privado, com acesso à habitação e tudo o resto que queremos também aqui falar, serem também penalizadas no acesso aos espaços públicos. E pronto, finalizar dizendo que as cidades são feitas de corpos e são feitas de relações de poder. Esses corpos têm uma identidade étnica, racial, de género, etc. Isso deve ser pensado com muito cuidado quando planeamos e gerimos as cidades e que a igualdade de oportunidades, a justiça social não podem ser declarados, não é? Nós temos que realmente construir essa justiça social a partir de ideias concretas. E espero ter trazido aqui algumas ideias para continuarmos a conversar. Muito obrigada. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. É com muito prazer que estou aqui para dar o meu apoio à candidatura da Catarina Martins à Presidência da República.
acho que é a candidata que está melhor preparada para esse cargo. E também para partilhar algumas ideias sobre a questão da cidade e o papel da habitação, a partir de algumas investigações que tenho vindo a fazer como arquiteto e como também investigador académico. A questão da habitação, o paradigma corrente da habitação tem a ver, e ultimamente tem sido esse o instrumento principal por parte dos nossos governos, de promover a habitação através do mercado. Ora, acontece que esse modelo não tem dado resultado, pelo que vemos, já não dava resultado há uns anos e hoje estamos perante uma crise que é um barco a afundar e estamos todos nesse barco a vê-lo afundar-se. E os governos que temos tido continuam a insistir ou na financiarização da habitação, ou subsídios e benefícios fiscais para continuar a construir habitação com valores altamente especulados que não são realistas para a maior parte dos portugueses. Então, algumas das ideias que eu venho trazer aqui é pensar sobre um modelo de produção de habitação não especulativo. Queria também dizer que estou contente de estar aqui na Associação de Moradores do Bairro da Bolsa, porque é uma associação que está muito ligada com as operações SAL, que ocorreram a seguir ao 25 de Abril, e onde realmente houve, em muito pouco tempo, foi um momento especial onde a população se juntou a técnicos e a políticos para resolver o problema da habitação de baixo para cima. E realmente acho que é esse um pouco o caminho que temos que retomar a partir das condições que temos hoje na nossa sociedade. Nesse sentido, fiz alguma investigação sobre qual é o papel dos arquitetos, qual é o apoio político dos arquitetos na produção de habitação. Eu estive em São Paulo, estive em Barcelona e de ambos recolhi algumas ideias que eu acho que pode ser interessante trazer para aqui. Por um lado, a ideia da cooperativa. Ora, cooperativa é uma palavra que pode ter vários entendimentos e nestas campanhas autárquicas já se falou várias vezes de cooperativas, até partidos de direita falaram de cooperativas. Mas vamos falar de cooperativas a sério, que são as cooperativas que promovem uma economia não capitalista, ou seja, uma economia por um bem comum. E o bem comum é a habitação. Portanto, é isso que eu observei em Barcelona, que foi há uma série de experiências que têm vindo a ser desenvolvidas com arquitetos e sobretudo com a população organizada em cooperativas de habitação e apoiadas também pelo governo, neste caso o governo da coligação Barcelona em Comum. Portanto, houve aí a sensibilidade de perceber que há um setor que é o cooperativismo, que não só na habitação, mas também em outros setores da produção económica, pode ter um papel instrumental para combater a especulação capitalista. E a habitação sendo o mais importante que nós temos, a maior riqueza que temos, digamos assim, da nossa vida, porque senão é vida nua, não é? Quer dizer, a habitação é tudo, é biopolítica, inclusive. Estarmos sem habitação é estarmos expostos a uma vulnerabilidade incrível, não é? Infelizmente tem acontecido e cada vez há mais sem-abrigo e pessoas em situação indigna. Então é importante que haja por parte dos políticos essa capacidade de ver a habitação não como um problema a resolver, não é uma questão de números, é uma questão de ter uma política de habitação continuada e estrutural sempre, para evitar crises. Não é? Da mesma maneira que existe um Serviço Nacional de Saúde, existe uma Política Nacional de Saúde, uma Política Nacional para a Educação, deveria haver uma Política Nacional para a Habitação, que depois se desdobrava também municipalmente no poder local. E a trabalhar com associações e com cooperativas, para serem os próprios moradores, os próprios residentes, a desenhar essas habitações em função das suas necessidades, com arquitetos, com sociólogos, assistentes sociais
Pronto, é um pouco isso que eu assisti em Barcelona. É um projeto piloto, não resolve toda a habitação, mas é um projeto muito interessante que deu origem a edifícios diferentes, onde há muito mais espaço coletivo. É uma espécie de co-housing, co-living, em muitos casos. São edifícios muito melhor preparados para as questões da sustentabilidade ecológica, porque os moradores assim o queriam. Nunca um promotor imobiliário iria fazer habitação nesses termos. Ou seja, há aqui um desenho, há uma transformação dos modelos de habitação, porque houve um trabalho com os moradores. Então, em termos de ideias que eu quero trazer para aqui, a importância da cidade ser organizada das comunidades para as comunidades, através de associações e cooperativas. Esta ideia das cooperativas de habitação não especulativa, e como é que ela não é especulativa? Se calhar ainda não falei disso. Porque é propriedade coletiva. Ou seja, as pessoas inscrevem-se no movimento, conseguem um terreno, muitas vezes aí é a própria Câmara que intervém e oferece o terreno, ou cede o direito de superfície por X anos, porque isso é uma questão importante, o terreno é altamente especulado também. E depois as pessoas não ficam com a habitação privada para elas. A habitação pertence sempre à cooperativa. Podem viver lá durante o tempo até morrerem, mas a habitação é sempre da cooperativa, o que permite que a cooperativa mantenha sempre os valores estáveis. Então não há especulação possível. Porque o interesse comum da cooperativa é manter a habitação a um preço acessível. Então esse é um modelo que eu acho que pode funcionar aqui. É um modelo que legalmente é possível funcionar aqui, está nos estatutos do Código Cooperativo. Foi estabelecido logo a seguir, na nossa Constituição, a seguir ao 25 de Abril. O próprio Nuno Portas, que desenhou o SAL, pensou nessa via para a produção de habitação e depois foi tudo um pouco deformado e deteriorado para valorizar os bancos e os grandes promotores imobiliários. Está visto e está demonstrado que isso não funciona. Portanto, esta crise é prova disso e acho que esse caminho do cooperativismo pode ser e deve ser trabalhado. Depois essa questão também desta política de habitação contínua, estrutural. Não é só... o Estado também deve construir habitação, sim, para diferentes cenários. E aí entraria dentro desta ideia do Serviço Nacional de Habitação, a ideia da assessoria técnica. A assessoria técnica é um modelo de arquitetos, ou seja, são brigadas, como eram as brigadas de SAL. No Brasil e em Barcelona existem arquitetos que trabalham, organizados também de forma cooperativa, arquitetos, urbanistas, assistentes sociais, e trabalham diretamente numa escala de proximidade com a população para desenhar as habitações e até para ajudar a conquistar o território ou o terreno quando é necessário. Portanto, todo este movimento cooperativo de ajuda mútua, de solidariedade, é uma forma também de construir comunidade e de desenhar cidades mais solidárias, mais inclusivas também. E quando falo de habitação, não falo só das casas em si, falo de outros serviços acoplados à habitação. Inclusive nos modelos de Barcelona, as pessoas partilham muitos serviços, partilham, por exemplo, espaços coletivos onde convidam pessoas, têm uma cozinha coletiva para todos os residentes promoverem festas e encontros, partilham o valor da eletricidade e o valor da água, ou seja, há aqui uma economia também de partilha que é importante e que é promovida neste tipo de cooperativas. E pronto, e acho que é isso que eu venho dar como ideias. Obrigado pelo convite. Eu sou o Frederico, sou professor em Aveiro de urbanismo, sou urbanista e gostava de começar por agradecer o convite e por dar os parabéns à Catarina por duas razões. Acho que é primeiro pela coragem de se candidatar, porque conseguiu duas coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira é que conseguiu pôr a esquerda
nestas eleições, o que seria destas eleições sem a Catarina. E obrigado por isso. E a segunda é porque uma mulher em 11 candidatos, acho que é um retrato bem desigual da desigualdade estrutural que está por trás destas coisas. E, portanto, obrigado por isso, Catarina, por essa coragem. Sobre cidades. Cidades, eu tenho o privilégio de trabalhar, é o meu objeto de trabalho diário, e falar de cidades, eu trabalho muito em espaço público e na área da mobilidade, ou seja, nestas duas coisas, e gostava de começar por vos dar, sem ser nenhum espancamento, não é? Prometo não espancar, mas a ideia era só fixarem um número, que é, nos censos de 91, o carro representava cerca de 20% das nossas deslocações dominantes, ou seja, uma em cada 5. 30 anos depois, em 2021, o carro representa 70% das nossas deslocações dominantes. Números, estou a ser aproximadamente. Dito isto, isto preocupa-nos a todos. A primeira mensagem é logo ambiental, energética, social, esta ideia da desumanização dos espaços, da individualização crescente, ou seja, há aqui consequências muito, muito preocupantes desta hipermotorização, não é? Como diz a literatura, mas eu gostava de vos deixar uma nota positiva, que eu acho que isto é uma boa notícia, porque estes 30 anos mostram-nos como a política pública é eficaz. Ou seja, nós passamos de 20% de carro para 70% do carro porque a política pública é eficaz. E, portanto, se existir uma política de cidades que promova o contrário, não será para amanhã, mas daqui a 30 anos poderemos estar a celebrar uma cidade mais humana, mais empática, mais justa. Dizendo isto, eu acho sempre que a política pública tem uma representação espacial e mede-se no espaço público. E por isso é que, quando tu dizias há bocadinho que é diferente para uma mulher ou um homem circular no espaço público, é verdade. Eu acho que o espaço público é um bom indicador, é um bom barómetro daquilo que são os nossos comportamentos sociais dominantes e por aí fora. Não é? Dito isto, eu acho que o nosso espaço público hoje, é difícil não aceitar isto, são carros. Não é? Portanto, ou seja, é um reflexo, é um espelho do nosso comportamento social dominante. Faltam árvores, faltam passeios, e o nome é bonito, não é? Nós chamamos passeios. É mesmo, se não fosse um pesadelo, era até poético, não é? E faltam crianças no espaço público, não é? Portanto, era um bocadinho pensar sobre isto, é rápido perceber que o que está a acontecer é que nós estamos a montar uma política pública que perpetua a tal hipermotorização, não é? Ou seja, basicamente, sempre que eu venho falar de cidades, venho com uma encomenda que é falar de mobilidade. E tem-me dado jeito porque é o meu trabalho, não é? Certo? Ajuda a pagar contas e casa, essas coisas. Mas eu acho que era a altura de nós, quando falarmos de espaço público, mudarmos de agenda. Ou seja, não falarmos tanto de mobilidade e falarmos mais da principal função da rua, porque a rua não é uma estrada. A principal função da rua é a interação social, é o encontro, é a estadia, é o conflito positivo e negativo entre pessoas. Eu diria que esta agenda de interação social é tão mais relevante quanto mais envelhecida está a nossa população. Não é? Porque, de facto, se nós pensarmos... E é a primeira vez que nós temos uma sociedade em que os velhos são a classe dominante. E, portanto, era muito importante... Nunca aconteceu, não é? Conseguimos esta conquista social, não é? Portanto, ou seja, eu diria que, se esta é a primeira vez, então que seja agora que haja uma inversão de programa. Que a rua deixe de ser um tubo de água, em que eu quero ir de A para B, não é? E passa a ser o contrário disso. Daí a minha reação à cidade dos 15 minutos que tu falavas, eu tenho um bocado essa reação, porque parece que o tempo da deslocação, diz-se a deslocação é boa ou má, e é mentira. Às vezes a melhor deslocação é aquela em que eu demoro mais tempo, porque encontro alguém, porque me perco, porque paro, porque sou convidado a parar. E, portanto, não me diz nada sobre a qualidade da deslocação, não é? E, portanto, esta ideia da rua como espaço de interação social, como espaço de encontro, eu diria que é o caminho para uma sociedade mais justa, mais empática. E agora, como é que lá chegamos? Falamos um bocadinho de lançar provocações para depois discutirmos. Eu acho que a melhor forma de o fazer e o melhor remédio é explorar o brincar. Por uma razão simples, que é, o brincar é a forma mais fácil
de eu de imediato criar intimidade entre duas pessoas, não é? E sempre foi assim, não é? Esta ideia do brincar. E o brincar tem um potencial muito grande para gerar uma sociedade mais empática, mais humana, e nós deixamos de brincar na rua, e eu acho que isso é um sinal de dupla perda. Perda da qualidade do espaço público, primeiro, e perda da qualidade de vida das nossas crianças, não é? Portanto, ou seja, era um bocadinho esta mote para a discussão que eu gostava de deixar, e portanto, fixar aqui para mim, eu acho que era falar de ruas, não falar de estradas, portanto, queria falar mais de interação social do que de mobilidade. E a segunda ideia era esta ideia da rua como um espaço, primeiro, que é um espelho de comportamentos sociais dominantes, e, portanto, olhar para a rua nessa lógica de quem está a olhar ao espelho, não é, de uma sociedade. E a segunda ideia é a rua como um espaço de conflitos. E a forma como nós organizamos esse conflito, não é, ou separamos, ou juntamos, não é, ou partilhamos, não é, eu diria que é uma boa forma de nós começarmos a discutir qual é o programa de rua que queremos, não é? Queremos uma rua em que assumimos o conflito e as interações que lá ocorrem, ou ao contrário, queremos cada macaco no seu galho, evitando assim que haja interação e, eu diria, evitando assim que haja uma sociedade mais humana, mais empática e mais justa. Obrigado. Bem, obrigada. Obrigada aos três, obrigada à Clara, que vai aqui fazendo o nosso registro da conversa. A nossa ideia agora era passar um bocadinho a palavra para aí. A ideia do laboratório é esse. Tivemos aqui ideias sobre várias coisas. Lígia falou-nos deste mapear das ausências, de quem é que pode não estar no espaço. Tivemos o Bernardo com estas cooperativas e o que aprendeu também do que é possível fazer. E agora este espaço da rua, do encontro, além de todo o resto que disseram. O Bernardo lembrou, e eu queria voltar a isso, nós estamos num espaço muito especial, porque estamos na Associação de Moradores da Bolsa. A Associação de Moradores da Bolsa é um espaço onde tem esta história de construir o direito à habitação em Portugal, pós 25 de Abril e dos projetos de SAL. E estamos numa cidade em que há muitas coisas que são feitas pela comunidade. E temos feito ao longo do tempo. Eu estava a olhar para o Miguel e lembrei-me, quer dizer, fez agora 30 anos que o Porto se mexeu e nós temos o Coliseu, que faz parte de sermos uma cidade, não é? Termos tudo isto. E seguramente que está aqui muita gente que tem ideias diferentes, novas, perguntas, coisas para dizer de, afinal, como é que nós construímos a nossa cidade? Alguém quer pegar nisto? Já tenho ali, claro. Não esperava menos. Obrigada pelo claro. Eu queria fazer só uma pequena provocação. Eu estou, evidentemente, de acordo com as várias ideias e as várias imagens de cidades possíveis que aqui foram trazidas, mas queria disputar um bocadinho essa ideia que a Lígia trouxe de temos de construir uma cidade para as minorias. Porque eu acho que é exatamente o contrário. Nós temos de construir uma cidade para as maiorias, porque nós vivemos numa cidade de elite. Vivemos num espaço em que tão pouca gente tem acesso a ele, tem acesso pelo consumo, e que se nós olharmos para o mundo social, o que vemos é que quem fica fora da cidade são exatamente as maiorias. Ou a cidade não é construída para essas maiorias. Para as maiorias que somos nós, as mulheres, e para a maioria que são os pobres. E nos pobres estão os imigrantes, estão as pessoas com dificuldades de mobilidade, estão essas coisas todas. E, portanto, era um bocadinho essa disputa que é a cidade, na verdade, é uma cidade das elites, e a elite na cidade do Porto é o consumo. Pronto, então, boa tarde. São apenas duas breves notas. A primeira já foi salientada, mas eu acho que não é demais, que é de estarmos neste espaço da Associação de Moradores, pronto, que fez já agora há pouco tempo 50 anos. Penso que o Batalha vai voltar a exibir logo que possível, e não esqueçam de aparecer quando isso for lá apresentado, o filme sobre os 50 anos daqui da Associação. E porquê? Porque mostra como no Porto, e em concreto com esta associação, as mulheres tiveram o papel, não vou dizer excepcional, mas decisivo. Se não fossem elas, os processos do SAL
não avançavam como avançaram. E porquê? Porque a ideia do habitat, o habitat, que é uma noção relativamente recente na história da arquitetura e do urbanismo, é justamente considerar que o habitat não é apenas a casa, mas é também ter a creche, é também ter as árvores, é também ter comércio, é também ter o espaço público para as pessoas. E não temos, suponho eu aqui, a orquídea, mas ela poderia falar como muitas outras mulheres daqui da Associação de Moradores, do papel, da exigência que tiveram com os arquitetos, porque eles não se limitaram a fazer o projeto, era um projeto que era refeito de acordo com as reivindicações, e muito bem, das mulheres. A primeira nota, não é demais, enfim, mostrarmos a nossa, e pronto, até felicitar pela escolha deste espaço tão simbólico. Uma segunda nota também muito breve, era só chamar também a atenção, hoje saiu um artigo no Público, pronto, passa, enfim, não é publicidade, mas é dizer que é um artigo... Pronto, exatamente, mas é para dizer que chama a atenção uma experiência, embora baseada em Londres, mas com muitas outras coisas, sobre a importância da habitação social. Não é um problema de menos, porque em Portugal há demasiadas décadas, e eu julgo que este é um dos, na verdade, dos maiores falhanços, e devíamos assumir isso como esquerda, não termos conseguido acabar com a situação miserável de termos 2% de habitação social no conjunto de todos os alojamentos em Portugal. E ainda hoje, no relatório, que já aqui foi falado, da OCDE, lá vem outra vez. Em 20 países, só há um atrás, e com pouca distância, só há um atrás de Portugal, no número baixo de 2% de habitação. 120 mil casas em 6 milhões de fogos existentes em Portugal. E, portanto, este é um dado que eu julgo que nos obriga também a dar um outro papel e uma outra reflexão sobre a necessidade de haver resposta pública e não apenas deixar que este problema da habitação seja trazido e discutido e trabalhado pelos governos como uma questão apenas de dar ou não subsídios e benefícios aos senhorios. Não têm eles que ser eles a resolver, nem serão nunca. E, portanto, o papel da resposta pública é essencial. Era só. Boa tarde a todos. Também queria dar os parabéns à Catarina. Claro que contará sempre com o meu apoio. Eu conheço a Catarina desde que ela era criança, em casa dela, com os pais, pequena ela ao colo. Ela não se lembra. Mas queria só reforçar aqui algumas ideias que foram colocadas, essencialmente tocar um outro aspecto. O primeiro lugar, no que diz respeito à solução aqui apresentada sobre a questão das cooperativas. Eu, como estou ligado ao movimento cooperativo desde há muitos e muitos anos, fui dirigente, agora estou aposentado, fui dirigente cooperativo em cooperativas culturais, Gesto e Árvore, em cooperativas de produção, fui presidente de uma cooperativa gráfica, e em cooperativas de educação, durante 25 anos, fui presidente da direção da Escola das Virtudes, Árvore. Portanto, conheço um pouco da realidade e também conheço os problemas com que nós enfrentamos no movimento cooperativo. Hoje foi aqui referida a questão do Código Cooperativo. O Código Cooperativo permite, efetivamente, encontrar isto como uma solução, mas nós hoje temos um grave problema, que é a forma como as cooperativas são encaradas. Porque nós temos cooperativas de produção, cooperativas de trabalhadores e temos cooperativas de proprietários. E não podemos esquecer esse fator. Isto é muito diferente. Uma coisa é ter uma cooperativa em que todos os membros, todos os que trabalham, todos colaboram, são sócios,
E a cooperativa que eu dirigi, a Escola das Virtudes, é um exemplo a esse nível, porque todos os professores e todos os funcionários são sócios, inclusivamente os alunos ou encarregados de educação também são sócios e participam no processo eletivo, de eleição dos órgãos sociais, etc. Outra coisa é termos cooperativas com 5 proprietários, depois têm não sei quantos trabalhadores ao seu serviço. No fundo, são autênticas empresas capitalistas, mas que têm benefícios fiscais. Claro, a única diferença é que não podem distribuir os lucros, mas aumentam as suas remunerações e não apresentam lucros no final do ano. E, portanto, e não pagam impostos. Portanto, isto são aspectos aí que é necessário nós termos em conta e é necessário discutir muito bem esta questão. É uma solução, mas depois temos um problema também, que as pessoas que muitas das vezes são membros da sociedade cooperativa não se percebem muito pouco do cooperativismo. E é preciso trabalhar muito a ideia do cooperativismo. Mas é uma solução, é um caminho, mas não é o único, não pode ser o único, porque não é suficiente. O Zé Castro falou agora da questão da habitação social. E, de facto, nós temos uma baixa habitação social no país e precisamos de aumentar. Mas também temos outro problema aqui no entendimento que existe, que é o problema dos bairros camarários. Os megabairros não são, efetivamente, um problema, porque nós habituámos a criar guetos e, muitas das vezes, ainda se vê em habitação social como os guetos. Ora, nós temos que avançar para um modelo de construção de habitação social completamente diferente, que permita a vivência da sociedade por todos em interação. Porque aquilo que foi aqui falado também, há bocado falou-se da questão da rua, etc., a rua como espaço de vivência. E a rua que não é só a rua, é a rua e todo o espaço envolvente, criando condições de vivência coletiva, para que haja interação entre a classe baixa, a classe média, a classe alta. Só assim é que nós conseguiremos resolver os problemas sociais e uma boa vivência na cidade. E, portanto, é para aí que nós temos que apontar. Portanto, é um pouco por esse caminho e penso que nós temos todos que ir. E, portanto, isso também, em colaboração, tem que ser os arquitetos, os sociólogos, os urbanistas, os assistentes sociais e as populações, todos em interação, como no projeto Sal Norte. Eu sou dessa época, porque também lá participei. Também estive na construção das associações, nomeadamente nas Ilhas do Porto, e ainda me lembro do Avelino, aqui desta associação, e muito trabalhei com ele, que foi um ex-dirigente associativo. Boa tarde, obrigada pelas vossas apresentações. Este é um tema que me interessa muito, muito, muito em todas as vertentes que foram faladas. E queria trazer aqui uma questão em relação à questão das cooperativas de habitação. Nós, historicamente, conhecemos os processos das cooperativas de habitação e hoje também foi falado na dificuldade de acesso por via da especulação, na dificuldade de acesso aos terrenos e depois na dificuldade de acesso à construção. Mas eu queria acrescentar uma ideia que me vem crescendo, que é a questão de que, neste momento, nós sabemos que temos construção suficiente para toda a gente, não temos a capacidade de acesso a essa construção. Temos casas vazias e temos pessoas na rua. Então, neste momento, a questão não se põe tanto com a construção, mas mais com a capacidade de acesso. E aí eu gostava de começarmos a pensar e a falar e a testar cooperativas de proprietários, mas não no sentido que foi acabado de falar, não é? De como é que nós entramos no loop de o acesso ao crédito em forma cooperativa, o acesso à construção, mas mais pelo lado da reconversão do que já está construído, para que tenha as características que foram faladas aqui, que é a capacidade de comunidade, a capacidade de interação entre as pessoas, ter eventualmente serviços gerais, como aquecimento central para todos os fogos, ou lavandaria comunitária para todos os fogos, como houve na construção e no projeto das cooperativas de habitação, tal como nós as conhecemos.
Mas esta questão, neste momento, eu gostava mesmo que nós pensássemos, porque eu não vejo grande necessidade de nós irmos construir mais, eu vejo a necessidade de termos acesso, porque no mercado existem as casas, as pessoas conseguirem juntar-se e terem capacidade para as comprar conjuntamente e para as converter e para as reconstruir e para... Isso é que, neste momento, eu acho que poderia ser muito interessante e eu não sei como é que se faz. Obrigada. O tema a mim toca-me imenso. Já deu para perceber pelo meu sotaque, não sou de cá, sou da Madeira. E neste momento temos também grandes problemas com a habitação e com as nossas cidades, mas o Governo Regional está mais preocupado em campos de golfe. A verdade é que a felicidade das elites são os campos de golfe e na Madeira assim que se tencionam resolver. Vivo numa ilha onde a habitação também está-se a tornar cada vez mais cara. Já chega a estar mesmo atrás da Lisboa e do Porto. E é uma situação super aflitiva e que acho que as cidades devem ser um espaço para as pessoas, porque não são os patrões que fazem as cidades funcionarem, não são eles que acordam cedo para cuidar dos transportes, não são eles que acordam cedo para ir trabalhar para as padarias, para ir para todos os lugares das nossas cidades. Por isso é incompreensível as cidades serem para eles, principalmente uma ilha. É normal olharmos para a Ilha da Madeira, é muito bonito, um lugar de férias. Mas agora pensem nos madeirenses que vivem lá, que trabalham lá, que não têm vida a não ser o turismo. Eles também merecem olhar para a sua ilha e pensar: porquê é que nós não podemos e não temos o direito de usufruir da nossa ilha? Porquê é que nós só temos que estar aqui para sustentar esta máquina que é o turismo? Eu agradeço e não podia sair daqui sem deixar esta mensagem à Catarina, que é uma que será a minha presidente, porque olha para as ilhas, conhece o problema das ilhas e nunca virou costas à Madeira. Obrigada. Sim, e mais uma razão. As coisas são tão difíceis na Madeira que até muitos estudantes são obrigados, como eu, a vir para o Porto estudar, porque também não têm tanto acesso como os outros. Obrigada. Estou eu. Queria começar por agradecer as 3 apresentações, que acho que se casam muito bem umas com as outras, e se tivéssemos cidades que fossem tudo isso que vocês disseram, acho que estávamos bem, e acho que a Catarina representará a presidência desse país que tem essas cidades. Há 2 coisas que eu também me tenho debruçado e que gostava de vos ouvir falar um bocadinho, que têm a ver com a capacidade e capacitação pública, porque para se construir ou reabilitar cidades há toda uma interlocução com os poderes públicos, e aquilo que se tem vindo a perceber no âmbito destes novos programas de habitação, mas também nas questões do espaço público e todas essas matérias, é a retirada de capacitação e de capacidade pública, e isto eu estou a dizer trabalhadores e trabalhadoras que fazem todo esse processo acontecer e que poderiam também permitir todo este espaço de participação, todo um outro conjunto de formas de olhar para a cidade, que muitos deles têm, mas não têm em mãos a medir para dar resposta a isso tudo, para além de não terem decisores políticos que queiram de facto fazer essas políticas. Mas percebeu-se que Portugal foi retirando da sua esfera de influência e de atuação uma quantidade grande de pessoas que poderiam trabalhar nestes territórios e na paisagem, e que neste momento não existe essa capacidade, mesmo que a gente queira, e de como é que vocês se confrontam com isso e que possibilidades de resposta a estas questões. Uma outra questão que tem a ver com a habitação pública, porque eu também vejo muitos guetos de condomínios de luxo pelas cidades, não é? E a gente só questiona os guetos de habitação pública, e aquilo que me parece, e também um bocado com o que o Frederico estava a falar, é que não trabalhamos no espaço público que existe entre os edifícios de habitação pública, que mesmo assim eles são utilizados em comunidade, pela comunidade que ali vive, ao contrário do que acontece nos condomínios de luxo, em que não existe espaço público, porque existe todo um individualismo. E então, isto para dizer o quê? Exemplos que sabemos que existem,
em outros países de reabilitação da habitação pública que permite melhorar não só essa habitação, como melhorar o espaço público e toda a convivência e não fazer aquilo que foi feito no Porto, que foi demolir o bairro do Aleixo, que é um buraco, uma cratera numa cidade que poderia responder por habitação pública ainda aos dias de hoje, com uma reformulação, como existe, como já foi feito em outros países, nomeadamente em França. Pronto, eram estas duas questões que também acho que poderiam acrescentar ao debate. Se quiser, passa para trás. Querem falar? Então vá, depois da Elizabeth vamos passar aqui um bocadinho para este lado. Ora então. E depois voltarmos outra vez para aí. Então, para começar, hoje já fui votar, assim sendo, já está. Ora, falou-se muito de cooperativas. E nos últimos anos os governos também falaram de cooperativas. Esqueceram-se foi de um pormenor gigante, que é, e financiamento temos? Criaram linhas de crédito, criaram formas de financiamento? Não. Fala-se de um banco de fomento neste país, só que esse banco não serve para financiar a habitação e deveria ser, por exemplo, um instrumento para esse efeito. Isto só uma pequena nota no que diz respeito às cooperativas, já se falou muito e quem quiser saber mais e perceber o processo SAL, como eu costumo dizer, é olhar para o moral. Quando a luta era coletiva e não só um olhar individual sobre as coisas. A luta era de facto coletiva e era em grande parte, e como disse o Castro, levada pelas mãos das mulheres com os filhos agarrados às saias. Era um bocadinho por aí. Em relação aos guetos, eu costumo dizer que os condomínios privados não são mais do que bairros com muros e vigilância e um segurança à porta. Têm espaços morados, que até podem ter algum espaço público lá dentro, não sei eu, nem saberá ninguém, a não ser que tenha acesso àquele local. Os outros locais, há uma tendência a demonizar tudo aquilo que é bairro social, habitação pública. Quem mora ali são as pessoas que prestam os serviços mais básicos, em muitos dos casos, à restante população. É quem vai limpar escritórios, é quem vai trabalhar na restauração, nos outros. O que seja, presta os serviços a todos os outros. São pessoas que trabalham. A lógica é demonizar e tornar esses espaços de crime que não são. E enquanto nós aceitarmos que se olhe para bairros unicamente como locais de crime, estamos a compactuar com esta lógica que nesses locais é só isso que existe, não há sentido de comunidade, há vivência, há o vizinho que dá a mão ao outro, há tal questão, estamos na altura, já não sei quem é que disse, as cidades são para os velhos neste momento, mas se não fosse nesses bairros os vizinhos, na altura da pandemia haveria muitos velhos que não tinham sequer o que comer, porque foram os vizinhos mais novos que os foram ajudar. Há sentido de comunidade nos guetos, ou pelo menos em parte deles. Eu detesto este termo, entenda-se que eu estou a usá-lo, pelo tanto que eu detesto. Há comunidade, não há cuidado com o espaço público, não há interesse por parte, neste caso no Porto, da autarquia, em fazer um real cuidado do espaço onde moram as pessoas, porque pintar o lado de fora e deixar casas com graves problemas estruturais a apodrecer por dentro não é solução para ninguém, não é solução para absolutamente nada. É muito bonito fazer ruas todas ajeitadinhas para dizer que estão ajeitadinhas, mas depois não se potencia o espaço público. A prática desportiva, criam-se programas para dizer, colocamos ali um programa para entreter os pobrezinhos. Isto não é uma questão de programa, é uma questão de criar comunidade, criar laços, criar direito a ocupar e estar dentro de uma cidade. E é isso que falha. Falha olhar para o essencial. E o essencial são as pessoas. Então, se estiverem de acordo, voltamos para aqui.
porque já me estou a fazer sinal aqui, gostariam de acrescentar alguma coisa ao que foi dito e depois fazemos uma segunda ronda rápida pelo resto. Pode ser? Força. Se calhar posso começar. Antes de ir à questão da Andréa, que eu muito agradeço, para me explicar um pouco melhor, queria só fazer uns comentários relativamente à questão da habitação, alguns comentários que foram feitos aqui. Olhando para o caso específico do Porto, para a história do Porto, não é? Nós tivemos sempre uma habitação operária distribuída nas ilhas, e as ilhas, e isto é um caso específico até a nível europeu, em que a habitação das classes populares estava inserida no tecido urbano da cidade, não é? Portanto, temos esta tradição histórica das classes populares estarem integradas no tecido social da cidade, mas estamos a ver um processo de periferização, que já começou em Lisboa há muito mais tempo e que agora se vai alargar por uma questão de interesse económico, não é? O Aleixo é um excelente exemplo, e a comemoração, não é, da sua demolição com champanhe no Rio Douro, que acho que nenhum de nós vai esquecer, mas será um processo para continuar no meio de um sistema capitalista selvagem em que a habitação está a puxar a economia, não é? E acho que a Andréa falou um bocadinho disso, e eu não queria deixar aqui o mal entendido de que, de facto... Minorias. Sim, mal entendido no sentido em que eu falei das mulheres e das minorias étnicas. Portanto, não estava a incluir as mulheres nas minorias étnicas, mas, sem dúvida, há uma elite económica que tem levado a cabo um processo de gentrificação, a reboque da turistificação, e com toda a especulação imobiliária que tem retirado espaço às classes populares, às mulheres, que como sabes muito melhor que eu, são também uma força enorme no apoio ao trabalho produtivo, portanto são elas que garantem a maior parte do trabalho reprodutivo, que permite o trabalho produtivo no sistema capitalista, e isso é muito importante também sublinhar. Portanto, mas o que eu queria dizer é que a desigualdade urbana se vive nos corpos, com os corpos e nos corpos. E esses corpos são marcados por idade, por identidade de género, pela classe, por uma série de variáveis que é preciso olhar, não apenas do meu ponto de vista, e seguindo aquilo que é a proposta também da Nancy Fraser, não apenas do ponto de vista económico, que, obviamente tem que haver uma redistribuição económica e tem que haver um equilíbrio das forças, e um travão a esta especulação, a todo este processo de gentrificação, de periferização que estamos a assistir, mas também haver um reconhecimento cultural das minorias étnicas, de formas diferentes de um estereótipo dominante, que é masculino, que é branco e com todas as características que nós sabemos, gerar espaço através desse reconhecimento cultural e também garantindo participação política efetiva de todos estes grupos na cidade. Só assim conseguimos cidades mais justas, penso eu, não só eu, não é? Mas sem dúvida que a dimensão económica é central também neste processo. Pronto, eu não queria ocupar mais tempo. Posso? Só rápido, só para sair da habitação. Há aqui uma ideia que foi discutida que o Zé Castro introduziu, que eu acho que era muito importante. Nós estamos sempre a falar do artigo 65, o a seguir, o 66, é sobre o habitat. E um sem o outro é tonto, ou seja, eu acho que era importante nós discutirmos sempre o acesso à habitação e o acesso à cidade, esta ideia da cidade como espaço de encontro, de estadia, de vivência, como alguém dizia ainda há bocadinho, não é? Isto porque nós estamos sistematicamente a repetir uma ideia, que é uma ideia que me parece importante, que é a ideia da crise do espaço público, não é? A Catarina também na própria intervenção inicial falava um bocadinho desta ideia da crise do espaço público. Reparem que se calhar é muito mais a crise do espaço público, é muito mais do público do que do espaço. Ou seja, é da dimensão pública que está em causa. E o que está em causa é nós não sabermos muito bem o que é isto de política de cidade. Ou seja, que cidade é que nós queremos? A pergunta é esta, não é? Que cidade é que nós queremos? E a resposta tem que ser simples. Toda a gente devia perceber a resposta, desde a criança ou alguém com mais idade, ou mais qualificado ou menos qualificado. Era ser um conceito simples. Era deixar-nos de conceitos, de retóricas redondas, encontrarmos conceitos simples. É assim, por exemplo, que em Pontevedra, que é uma cidade que se fala muitas vezes nestes fóruns, se percebe que é uma política de cidade. Quando se diz assim, a nossa cidade é uma cidade de rua.
isto tem um significado, isto, com este conceito tão forte, é fácil de perceber porque é que eu tenho que interferir um centro comercial, porque é a antítese da minha política de cidade. Agora, enquanto nós, coletivamente, não tivermos um rumo, é a forma mais fácil de manter tudo na mesma. Não é? Esta ideia de ficar tudo na mesma é quando nós não sabermos coletivamente o que é que queremos. Só uma segunda nota muito rápida, porque não resisto. Estamos no Porto e há uma história que eu acho muito bonita. Havia um senhor no início do século XX, no Porto, que era o segundo filho do rei Luís I, era o Duque do Porto, e a população os conhecia como o Arreda. O Arreda era um cromo, que eu, quanto mais sei dele, mais gosto de saber. E o Arreda foi o primeiro português, ou dos primeiros portugueses a ter carro. Fundou o Automóvel Clube Portugal e por aí fora. E os primeiros carros não tinham buzina. Então o Arreda andava na cidade do Porto, com a cidade cheia de peões já solta, não é? O tempo todo a gritar, Arreda, Arreda, Arreda. Não é? E a população rapidamente lhe deu com o nome do Arreda. Ele tem muitas entrevistas ao Jornal do Século, e tem uma entrevista que eu acho deliciosa, em que ele pergunta-lhe o que é isto, como aparecem os carros, há aqui conflitos entre as pessoas e os carros. E ele responde de uma forma muito bonita, dizendo, não estou nada preocupado com isso. Porquê? Porque há uns anos atrás eu ia para a periferia, para a quinta dos meus primos de Ezimburgo, perto de Vila do Conde, e pelo caminho havia muitas galinhas, muitas galinhas, muitas galinhas. Eu hoje vou para a quinta dos meus primos e já não há galinhas. E que eu vos pergunto bem o que é que vocês acham que aconteceu às galinhas. A primeira, estamos de acordo, houve os atropelamentos, não é? E a segunda foram os donos das galinhas, decidiram proteger as galinhas inventando os galinheiros. E nós estamos permanentemente viciados, do ponto de vista da política pública até, a perpetuar galinheiros. E, portanto, a ideia é soltar as galinhas, que diabo, não é? Esta ideia de pensarmos numa política de cidade que permita que as galinhas andem à solta, está bem? Era um bocadinho só esta provocação, está bem? Pronto, há aqui muitas questões que têm a ver com a habitação, mas eu queria pegar nesta provocação do Frederico e realmente tomar consciência disso, que as cidades são hostis para os... Nós vivemos em cidades hostis para um peão, não é? Para uma pessoa que quer andar na rua. E não só para um peão. As cidades não estão a ser desenhadas para as pessoas, para os moradores. Estão a ser desenhadas para o lucro, não é? Voltamos à história do capitalismo. Para poder ter lucro tem que cortar em alguma coisa, não é? Tem que cortar nos salários ou na qualidade do produto. E transformar a cidade num produto também é uma questão, não é? Ou a habitação num produto lucrativo. Por isso é que eu trouxe essa ideia da habitação cooperativa não capitalista. Porque, como já foi dito aqui, as cooperativas de habitação, como foram pensadas nos anos 70, tinham uma direção, tinham um propósito, entretanto foram alteradas, foram deformadas, a própria legislação foi alterada para construir cooperativas de proprietários, justamente. O que permitiu que as pessoas tivessem os benefícios fiscais para construir as casas, mas depois tinham basicamente um apartamento como qualquer outra pessoa, podendo, passados X anos, vendê-lo 5 ou 10 vezes mais caro, não é? E contrariando esta ideia da habitação não especulativa. Mas, voltando à questão da habitação, também foi falado pelo Castro da habitação pública. A habitação pública é fundamental. É a maneira que um governo tem para também regulamentar os preços da habitação. Se nós temos 20% da habitação pública, conseguimos regular mais ou menos os valores das rendas e do preço da habitação. É o que acontece em países tão socialistas como a Áustria, a Suíça, a Holanda, hoje em dia. Tem cerca de 20% a 30% de habitação pública. Alguma é pública, também cooperativa, é verdade. No total, é uma grande percentagem da população que tem acesso à habitação realmente. Há uma questão que não foi muito falada, foi falada talvez pelo nosso camarada madeirense, que é a questão da turistificação. A turistificação das cidades, a gentrificação. É inevitável discutir a turistificação para percebermos qual é o acesso à cidade e à habitação hoje em dia.
Eu também, vivendo no centro do Porto, como habitante, sinto isso na pele. A cidade, às vezes eu pergunto, está a ser desenhada para quem? Está a ser pensada para quem? É para o cliente, é para o turista, não é para o morador. E isso é óbvio quando fecham as creches no centro da cidade, fecham as escolas, tiram os bancos. Ali em frente ao Mirita havia um banco, tiraram o banco, tiram a fruição do espaço público para ter mais uma esplanada, para ter mais um brunch, acabam as tascas, temos os brunches. Ou seja, é toda uma nova cultura que está em transformação, mas a questão é, será que nós queremos essa cultura? Não é? E qual é o benefício de tantos turistas para a maioria dos trabalhadores? Quase nenhum. Não é? Os salários os contratos são mais precários, os salários continuam baixos. Portanto, a cidade realmente está a ser desenhada para uma elite, como disse a Andreia, uma elite de meia dúzia de pessoas que beneficiam. Não é? Mesmo o pequeno proprietário, tanto o trabalhador como o pequeno empreendedor de uma mercearia são afetados por esta voragem do turismo. E eu também faço turismo, eu também gosto de viajar, de passear, mas tem que haver um controle, tem que haver política, tem que haver regulamentação. Senão qualquer dia não vive ninguém na cidade. Não é? Por isso é importante a habitação pública, é muito importante. Eu acho que a habitação pública deve ser a melhor habitação, o melhor exemplo de habitação que há. O Estado, já que vai investir, deve desenhar habitação com excelente qualidade, ecológica, sustentável, deve ser mesmo inovador e experimental nesse aspecto para poder dar um exemplo do que deve ser a boa habitação. E não fazer habitação chapa 5, tudo igual, não é? Porque isso não é digno. Portanto, habitação pública sim, trabalhando com os moradores, não é? Porque não trabalhar com as comunidades e com os moradores, não é? Identificar os grupos sociais que querem a habitação e haver um diálogo e haver um trabalho com os arquitetos, com os urbanistas, com os sociólogos e desenhar a habitação. Acho que isso é possível, não é inventar nada de novo. Já foi feito noutros países, pode ser feito aqui também. E a habitação cooperativa, mais uma vez, o cooperativismo está a funcionar em Barcelona, se calhar não está a funcionar em toda a Espanha, porque há uma cultura muito forte de cooperativismo e de economia solidária, ou seja, de uma economia não lucrativa, sem fins lucrativos, que é uma economia pelo bem comum. Não é? Em vez de ser pelo lucro, é por aquilo que nos interessa a todos, que é uma boa casa, uma boa escola, um bom hospital, etc. Ou seja, quando o interesse comum fala mais alto do que o lucro. Portanto, acho que o cooperativismo pode ser reinventado, a partir de uma democracia mais participativa, a partir de fóruns, não só para a habitação, mas também para outras atividades económicas, sem dúvida para o ensino, sem dúvida para... Mas o caso que eu observei em Barcelona, de repente eles começaram a promover feiras de economia solidária, e os próprios arquitetos formaram-se como cooperativa, trabalhavam com engenheiros que estavam organizados como cooperativa. Os advogados também eram uma cooperativa de advogados e, de repente, era toda uma ecologia cooperativa de vários profissionais liberais a trabalhar para o mesmo objetivo. Eu acho que isso pode-se conseguir, é preciso puxar, incentivar e, sobretudo, o caminho é combater uma política capitalista predatória, que é o que temos, é o que tem governado as nossas cidades. Eu estou a ver vários braços no ar, nós temos 15 minutos, portanto, 3 intervenções daí, pode ser? E então, quem é que pediu? Aqui, ali e aqui, 3. Estamos bem? Força. Boa tarde. Queria falar sobre a Holanda, que é um país muito gabado por pessoas que se dizem neoliberais. No entanto, mesmo sendo um país assim, implementa medidas como informar os inquilinos porta a porta
sobre os seus direitos, de forma a combater as rendas mais exploratórias e imigrantes em situação ilegal, por exemplo, contratos ilegais e habitação degradada. E a minha pergunta é porque é que nós não podemos ter estas medidas neoliberais? Depois sobre o turismo, a pergunta que se impõe é porque é que ainda não foi feito um estudo de carga turística como em Barcelona, por exemplo. Sim. Olá, boa tarde. Muitas destas histórias que foram faladas aqui também me chegaram por memórias familiares. Tive família envolvida nos processos em Ramalde, no Carvalhido, de construção coletiva, de habitação ali a seguir ao PREC e também associações de moradores. Eu gostava também de trazer um bocadinho para a atualidade e de pensar como é que nós, a partir desta perspectiva crítica de construção das cidades, também olhamos para os processos fascisantes que vão crescendo em todo o mundo. Esta semana foi alvejada uma pessoa que resistia contra uma agência estatal norte-americana que persegue imigrantes. Imigrantes, mas também pessoas que estão há imenso tempo a construir aquelas sociedades. Muitas delas já tiveram documentos e por um problema ou outro podem não ter e, portanto, são perseguidas, pessoas absolutamente parte daquela comunidade e que depois são postas fora do país. E eu acho que nós temos que, neste contexto, perceber como é que tem gerado muitas lógicas de resistência e defesa da democracia e de combate. É uma tendência que também já se sente na Europa. Existem algumas milícias com conivência política dos governos europeus, mas eu gostava de, sobretudo sobre este caso, enfim, em que a brutalidade está muito à vista, enfim, de forma muito desavergonhada. O que é que nós temos para dizer sobre isto quando isto acontece supostamente na maior democracia do mundo? Depois eu trago. Ok, não sei quem é, mas já vou ver. Pois, estamos contigo. E de tanto falarmos aqui já em Barcelona, eu lembrei-me de uma das experiências mais mirabolantes que tive na minha vida, uns meses que estive a viver numa cidade, Santa Coloma de Gramenet, que teve um plano municipal votado em pública, em Assembleia Pública, no tempo do fascismo. E aquela cidade é realmente aquilo que provavelmente eu hoje chamaria o melhor exemplo de imaginação aplicada. Imaginação popular, vivida e participação cidadã ativa, ativíssima. E então queria pôr o cerne da questão aqui, porque é que aquela cidade era tão diferente, do meu ponto de vista e do ponto de vista deles e delas, por duas razões muito simples. Tinham uma vida associativa fortíssima, com décadas de existência, e num espaço onde a habitação estava, nova construção, estava impedida de construir, de ser feita há muito tempo, há décadas também, eles não tinham espaço para se espalhar. O que é que faziam? Inclusivamente a própria autoconstrução tinha sido legalizada, melhorada, recuperada, o que é extraordinário. Por outro lado, tinham também uma coisa fantástica, tinham uma percentagem altíssima de imigrantes, a maior parte deles não documentados ainda, e que estavam a viver calmamente, mais nas franjas, mas ainda dentro do espaço urbano, e tinham uma vida cultural inimaginável. Para vos dar a ideia, aquilo tinha 4 bairros, as nossas freguesias. Cada bairro, o que é que tinha? Um teatro, uma biblioteca, um mercado municipal, olha, 4 mercados municipais aqui no Porto, que tem menos população, mas tem uma área muitíssimo mais extensa. Eu já não sei que decor, mas aquilo era uma coisa exígua mesmo. 7 km², 9 km². Era uma das cidades da Europa de mais alta densidade populacional. E então o que é que acontecia? Por exemplo, é que em cada uma desses bairros, o mesmo edifício tinha, por exemplo, teatro, biblioteca, gabinete de cidadão, provavelmente um supermercado, o infantário, e depois tinha outras coisas. E que se havia uma peça de teatro nova que ia estrear, as pessoas iam à biblioteca, eram recomendadas onde é que conseguiam encontrar os textos,
e se havia um filme que também se ligava àquilo, havia um outro sítio, noutra freguesia provavelmente, que ia passar. E tudo isto trabalhava em rede, em articulação, e até, só para deixar aqui um último exemplo que a mim me encantou particularmente, como é muito quente uma cidade interior, e às vezes chega-se aos 40, mesmo à noite, há uma noite avançada, as pessoas viviam muito cá fora. Também não havia grandes carros, nem tinham onde estacionar, nem sequer ruas para carros circularem. E então o que é que havia? Havia um canto, um sítio, e que era um sítio muito forte em termos das histórias das lutas, que era um triângulo. E naquele triângulo, durante o dia, as pessoas iam circulando. Umas vezes eram estudantes que iam para a escola, depois eram pessoas mais assim, depois eram pessoas mais assado. À noite, eu comecei a estranhar que já estava tudo em casa e naquele sítio havia sempre luz pública. E mulheres a fazer crochê, a conversar entre elas e não sei o quê. Então, aquela população, as mulheres mais especificamente, tinham-se batido ao longo do tempo porque queriam luz, porque queriam sair de casa, não aguentavam. Às vezes, mas não aguentamos as mulheres e os homens e os filhos. Queremos um sítio para nós. Iam para ali a conversar. E, portanto, exigiram que a Câmara mantivesse a iluminação pública naquele quadrado onde às vezes se juntavam 20, 30 pessoas e que de repente estavam a falar poesia, ou estavam a falar do referendo autonómico, foi nessa altura, ou estavam a falar de outra coisa qualquer. E realmente, como diria a Lynn Siegel, não é? Eu vi ali imensos momentos de felicidade, como dificilmente se vê noutras cidades. Passo para aqui. Sim? Posso dizer qualquer coisa relativamente à questão do Zé? Relativamente à violência policial, não é? Falaste no caso dos Estados Unidos, tínhamos também referido que temos vários exemplos de violência policial em Portugal contra minorias étnicas, nomeadamente da comunidade africana, afrodescendente, mas não só. Queria lembrar que já há algum tempo se fala da infiltração dos movimentos de extrema-direita nas forças de segurança, e eu acho que claro que este é um problema complexo, que tem várias camadas, mas para mim acho que esta é uma questão central, que agora parece que não se fala tanto, mas já não é uma coisa de agora, não é? E isso tem que se olhar com seriedade, ou seja, tem que se perceber que temos que fazer formação, combater o racismo na sociedade como um todo, mas especialmente nas forças de segurança, porque têm o uso das armas contra os cidadãos, têm uma responsabilidade acrescida e, portanto, deveríamos, do meu ponto de vista, começar logo com formação específica dentro das forças de segurança e também regras muito concretas e punições exemplares. Eu não sou muito pela punição e castigo, mas acho que no âmbito das forças de segurança, precisamente por terem o monopólio do uso das armas do controle e segurança dos cidadãos, tem que haver punições exemplares quando realmente há práticas ou ordens fora dessas regras muito claras, que sejam regras antirracistas, anti-homofóbicas, antimachistas, antimisóginas, etc. Eu acho que essa é uma dimensão importante, mas claro que eu acho que isto estava pano para mangas e podíamos estar aqui mais 2 horas só a falar sobre isto. Só porque a questão da Holanda faz-me sempre lembrar, eu acho que a grande diferença, eu acho que a política tem uma dimensão importante estratégica e a estratégia, na minha leitura, é muito separar o essencial do acessório. Então vamos discutir o que é essencial na fase em que nós estamos, discutir o que é essencial. Pois os instrumentos que nós temos, seja cá, na Holanda, nos Estados Unidos, são sempre os mesmos, não é? Temos um plano que nos define exatamente o rumo que queremos, porque não é? Sem rumo não há vento favorável, não é? Segundo, temos uma tributação, e a tributação é um mecanismo poderoso de alterar comportamentos. Temos a iniciativa pública, seja para habitação ou para outras coisas, não tem que ser investimento público, muitas vezes pode ser mesmo iniciativa pública, não é pecado o dinheiro não ser, ou seja, desde que a causa seja pública, não é? E por fim, é recuperar esta ideia da participação. E eu diria que para a participação podíamos começar, eu acho que é uma forma eficaz, na Holanda funcionou, é começar com as crianças, por uma razão simples, que as crianças são o cavalo de Troia perfeito, não é? Ou seja, porque entram todos os dias em casa. E, portanto, se calhar nós começarmos com esta ideia de
alimentarmos uma ideia de cidade naquelas crianças que são a cidade que nós queremos atingir, eu acho que é a forma mais eficaz de lá chegar. Obrigado. Sim, eu acho que a questão da Holanda, há uma cultura política que quer resolver e quer trabalhar as questões da habitação realmente, não é? E não é de agora, já vem desde o início do século XX, inclusive. Eu lembro de visitar, enquanto estudante de arquitetura, alguns edifícios da melhor arquitetura holandesa e era habitação social com imigrantes, por exemplo. Ou seja, é um exemplo de integração também de comunidades imigrantes e com acesso à melhor arquitetura e à melhor habitação possível, nesse sentido. Isso foi nos anos 90 e era uma habitação construída nos anos 30. Nós aqui não temos essa cultura. Nós continuamos... Eu estou a trabalhar num projeto de habitação de custos controlados e continuo a ter que lidar com pessoas que me dizem: arquiteto, não ponha isso, não ponha materiais caros, que as pessoas que vão habitar vão partir isso tudo. Não sabem, não entendem. Portanto, continua a haver esta ideia que eu fico chocado e fico revoltado, de que os pobres não têm direito à qualidade porque não sabem usufruir dela, dos materiais. Pronto, isso, enquanto não houver uma mudança de mentalidade, não estamos mal, não é? Portanto, é importante realmente mudar esta ideia e para perceber que a habitação é o bem mais valioso que temos e deve ser boa para todos, não é? Como dizia a Rosa Luxemburgo, o luxo é para todos, não é? E acho que isso é importante. Portanto, tem que haver uma mudança de mentalidade em Portugal na questão das políticas de habitação. E a política de habitação, mais uma vez, continuada, com planeamento urbano, com planeamento de equipamentos de saúde, equipamentos escolares, tudo integrado. A habitação não pode ser deixado a uma política laissez-faire, deixa para o mercado resolver, deixa para os promotores construir. Não podemos continuar com esse pensamento e aí, pronto, os governos têm uma mão muito forte. Nós falamos, eu há bocado não respondi à questão do financiamento das cooperativas, porque é muito difícil. É um dos grandes problemas em Portugal para avançar com cooperativas de habitação, porque os bancos também têm uma mentalidade um bocado antiquada e não emprestam dinheiro a um coletivo, a um grupo. Portanto, não avançam, não fazem. Em Barcelona isso já não acontece, porque existem bancos de fomento a cooperativas, bancos privados, não são bancos públicos. Ou seja, tem que haver aqui uma mudança de mentalidade também, mas o governo pode entrar. Há a questão das cooperativas, onde o governo ou o poder local pode ser uma parte integrante da própria cooperativa de habitação. Portanto, aí já funciona como garantia bancária para o financiamento. Ou mesmo as community land trusts, as CLT, que se fala muito nos Estados Unidos, Inglaterra, etc., que são também parcerias público-comunitárias, não privadas, público-comunitárias ou público-cooperativas. São instrumentos que existem, estão a funcionar noutros países, podem ser trazidos para Portugal e adaptados à nossa realidade. Em relação ao que está a acontecer nos Estados Unidos, eu não sei como responder, porque é grave, acho que a Lígia já respondeu e bem. É muito grave a situação da infiltração de uma ideologia de extrema-direita e de ódio nas forças policiais, porque são elas que têm um poder, têm mais poder que todos nós, não é? Têm o poder têm armas, têm violência, têm tudo. E esta ideia de poderem disparar para matar sobre uma pessoa que simplesmente está a andar de carro porque respondeu mal ou bem, não sabemos sequer, é alarmante. Portanto, o que se passa nos Estados Unidos hoje em dia é alarmante, temos que estar todos atentos e a melhor forma o que podemos fazer aqui é ensaiar alternativas a esse tipo de mentalidade e de ideologia e trabalhá-las e ampliá-las e fazê-las crescer para fazer o nosso país também uma alternativa ao fascismo emergente em todo o mundo. Acho que não sei se havia alguma resposta ainda pendente, mas fico por aqui.
Nós, numa tarde de domingo de janeiro, com pessoas do Porto, de caminhos diferentes e que aqui se encontram, somos capazes de várias soluções que já foram testadas, que conhecemos de experiência feita, ou conhecemos de experiência feita aqui, ou conhecemos de experiência feita noutros países, e, portanto, não nos digam que não há soluções para as crises da nossa vida agora, porque elas existem. E a minha ideia de laboratório é esta, é provar que se conseguimos aqui, numa sala, em pouco tempo, ter soluções e gente que as tem testadas para as crises do nosso tempo, imaginem uma Presidência da República que se dedicasse a dar visibilidade, a juntar e a reclamar a exigência da urgência que estas soluções todas trazem. E por isso eu não pretendo ter resposta para as questões que aqui foram levantadas, eu pretendo, sobretudo, agradecer-vos, porque são a prova de que nas crises mais difíceis há soluções, claro que há, se não as há. É só preciso vontade política para podermos ter direito à habitação e termos direito a cidades que sejam mais do que a habitação, mas em que a habitação é fundamental, que sejam todo o nosso espaço público e que sejam a nossa comunidade. E é assim que o espaço tem de ser encarado, que isto aqui não é cada um por si, é mesmo um país que se constrói em solidariedade. E essa palavra, a solidariedade, eu acho muito importante. Mas queria responder ao Zé sobre o que disse. Eu tenho lido que há uma deriva perigosa nos Estados Unidos da América. Eu acho que era bom nós deixarmos de usar a palavra deriva perigosa como se os acontecimentos dos últimos dias fossem um pequeno desvio e está tudo a voltar ao normal. Porque se o fizermos, estamos a enganar-nos sobre os Estados Unidos internamente, o que está a acontecer internamente e sobre o que está a acontecer no mundo. Donald Trump não está numa deriva perigosa, ele é um perigo. Ele é um perigo. É um perigo para o seu povo, como nós vemos. Donald Trump criou o atirar para matar contra o seu povo. E é um perigo no mundo. Donald Trump quer a Venezuela porque tem petróleo, a Colômbia porque está logo ali ao pé, o México também, a Cuba porque não gosta de Cuba, a Groenlândia porque tem materiais raros. E nós não podemos achar que isto é uma deriva perigosa que vai lá com carinho. É preciso uma posição do mundo que seja o contrário do perigo. E essa é uma posição que exige coragem neste momento. É hoje notícia que o Reino Unido e a Alemanha decidiram enviar tropas para a Groenlândia, reforçando a NATO. E vocês reparem porque é que eu acho que isto sim é também um perigo. Nós vamos pedir a um general norte-americano que nos defenda do presidente norte-americano? Este é o momento, sim, da Europa estar a pensar formas de cooperação para a sua segurança. De cooperação na Europa. Não com os Estados Unidos, mas apesar dos Estados Unidos. E é também o momento da Europa ter capacidade de cooperação com o resto do mundo. Porque um perigo global trava-se com cooperação global. E isso significa defender o direito internacional em todas as circunstâncias. Nós só defendemos a Groenlândia de Trump se também formos capazes de dizer que o direito internacional tem de valer em Gaza, ou na Venezuela, ou na Ucrânia, ou em todos os outros lugares do mundo. A coragem agora é a defesa do direito internacional. Quantas armas é que nós precisamos de colocar nas mãos de generais norte-americanos para nos sentirmos mais seguros? Alguém que diga que isto é um absurdo e que seja Portugal. E que seja Portugal a dizer que isto é um absurdo. Seja essa a nossa vocação atlantista. A saber quando um absurdo no Atlântico é mesmo um absurdo. E de que a Europa tem de ter, sim, capacidade de cooperar para ter segurança. E a cooperação é na Europa e é da Europa a falar com o resto do mundo. Direito internacional, multilateralismo, é a única coisa que nos pode defender agora. Não estamos a assistir a uma deriva perigosa. Donald Trump é um perigo e o mundo tem de saber reagir a este perigo e nós somos parte dessa reação. Portugal não é um país pequeno demais para fazer parte de um movimento que proteja, que queira paz,
que reaja, que não fique a assistir ao desenrolar dos acontecimentos, à espera de um qualquer munico ao virar da esquina, que seria tão desastroso. Nós precisamos sim de ter voz, e é por isso que eu tenho proposto, e repito, que é possível ter coragem, porque essa é mesmo a única forma de nos defendermos e de termos paz. A coragem de dizer não. A coragem de dizer que Donald Trump é mesmo um perigo. É mesmo um perigo. Quem atenta contra o seu povo, quem atenta contra todos os povos do mundo, este não é um desvio passageiro, é um perigo. E quando há um perigo belicista, o mundo tem de se unir com clareza sobre o direito internacional. Não pode ser a dar-lhe mais força, a comprar as armas que ele manda, ou a achar que se nós formos muito simpáticos, a NATO em que ele manda até vai ser simpática connosco. Este é o momento de definição. Também é isto que se joga nestas eleições presidenciais. Se temos a coragem do direito internacional e do multilateralismo, ou se vamos continuar a achar que isto é só passageiro. Quero agradecer-vos estarem aqui. Quando falamos de cidade e de comunidade, estamos isso sim, a defender-nos contra todos estes caminhos tão perigosos e a criar outros em que nos reforçamos porque estamos juntos, e dizer-vos a quem está a virar para aqui que esta sessão é particularmente bonita porque nós estamos a olhar para ali e vemos-vos e vemos também este mural que mostra que mesmo quando é tudo tão difícil e está tudo por fazer, quando nos juntamos tudo, fazemos acontecer o que parecia impossível, incluindo as cidades, incluindo a habitação. Estamos cá para isso. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo vosso apoio, obrigada por fazerem esta campanha, obrigada por fazerem este caminho. Aqui estamos. As eleições, hoje já houve quem votasse, e já sei, ainda bem. As eleições são no domingo e daqui até domingo, sendo estas eleições, claro, eleições pessoais, sabemos, este caminho é sempre coletivo, porque é do nosso futuro coletivo que falamos, e por isso peço-vos, daqui até domingo, que comigo passem esta ideia. Precisamos de coragem, precisamos de convicção. Como dizia a Isabel Moreira, emprestar o voto não nos defende. Estamos num momento muito complexo, que exige coragem, exige convicção, exige votar pela primeira volta e por todas as voltas que o mundo der. Obrigada.